Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Desculpa a correria, mas fazendo o possível aí para ajudar também, né? Você vê o WhatsApp não para, o dia inteiro é desse jeito aí. Então vamos lá, né? Essa questão 8 ela vem precedente aí praticamente da questão 2, que é um comentário que eu ia fazer, né? O percentual médio das pessoas expostas a um vírus é, o percentual médio das pessoas expostas a um vírus em que desenvolve a doença provocada é dada por 20%. Considerando a hipótese da interdependência, tá? Pessoal, eu fiz lá, mas eu considerei como se fosse dependente, mas é a mesma coisa, tá? Eu já vou explicar para vocês. É de 1.000 pessoas foram expostas ao vírus, né? Para a contaminação. Então, o que acontece, né? Tanto a distribuição binomial quanto a distribuição de Poisson, elas são distribuições é uma distribuição discreta. O que acontece? Essa distribuição discreta são números inteiros. Eles não são de números contínuos, certo? E o que acontece? Elas funcionam bem, mas elas não conseguem funcionar com números muito grandes, tá? Então, por exemplo, se eu aplicasse uma binomial aí, não estaria certo por causa da independência, né? Não daria, tá? Para aplicar. Então, no caso, eu teria que aplicar a Poisson. Tanto a Poisson quanto a binomial dá para ser transferida para outro tipo de distribuição. Depois vou explicar para vocês, tá? Então, assim, o que acontece? Com 1.000 pessoas, você não consegue fazer o cálculo. A não ser que você tenha aí um recurso computacional, né, muito grande, muito robusto. Senão não dá para fazer, tá? Ele tem um limite para fazer. Essa é a verdade. Então, no caso, ficaria assim, ó, não é possível calcular o valor exposto, tá? Mas a minha crítica, né, a essa questão primeiro, não foi falado isso, né, em nenhum lugar, no material lá, né, assim, né, então eu vi o material, mas eu já logo me toquei sobre isso e tirei até a dúvida aí com um colega meu e a mesma coisa, né, então não dá para fazer. No caso, o que daria para fazer, por exemplo, se você tivesse uma questão dessa, você teria que passar ela para uma distribuição normal. E tem alguns critérios. Vou comentar com vocês. Então aqui ele faz assim, ó. A probabilidade de mais de 225 pessoas ficarem doentes é de aproximadamente 61%. Aí 2, a probabilidade de menos de 127 pessoas ficarem doentes. Aí a probabilidade, e assim ele vai jogando as probabilidades. Bom, primeira coisa, né? Algumas características, né? São dados discretos, ou seja, são dados inteiros, não são contínuos, né? Aqui tem independência, eu olhei rapidamente, eu fiz, mas não é independência, ou seja, é a distribuição, então a gente colocaria como uma distribuição de Poisson, né? A gente faria por Poisson. Aqui é uma distribuição discreta, porém, 1.000 pessoas, nunca, não dá, tá? No caso, temos que estudar a distribuição, aqui seria não binomial, a distribuição de Poisson, tá? Mas ambas as distribuições discretas, elas não atendem, não conseguem por 1.000. Tenta fazer o cálculo, aplica na fórmula para você ver. Vai dar erro, é impossível, não dá para fazer, tá? Então, quando você tem distribuições grandes assim, então você consegue aproximar os critérios e jogar ela para uma distribuição normal, tá? Mas ela tem uns critérios, ela não pode assim de qualquer jeito. Qual que é o critério para você aproximar, né, uma distribuição de uma distribuição normal? Primeira coisa, né, n vezes p. N é a quantidade de elementos, né, no caso 1.000 pessoas, vezes p. P é a probabilidade de sucesso, né, e Q, N vezes Q também. Tem que dar maior ou igual a 5, tá? Q é a probabilidade de fracasso. Então, tanto uma quanto a outra tem que dar. Então, a probabilidade de sucesso da pessoa ficar contaminada é de 20%, 0,20, 0,2. E a probabilidade de Q é de 0,8, que é 80%, tá? Então, fazendo o teste, tem que dar mais que 5. Aí eu fiz aqui, ó, né, uma conta simples, 1.000 vezes 0,2 dá 200, certo? E a outra dá 800. Ok, maravilha, tá perfeito, né? Então, pode ser utilizado, né, na verdade, a aproximação da Poisson para normal, né, no caso. Mas tanto faz a binomial ou a Poisson, funciona da mesma forma, tá? Você consegue aproximar da normal, tá? Isso você consegue fazer.
E, né? Então, olha lá. Como é que funciona a média? A média fica N, que é a quantidade de elementos, vezes P, certo? Então vai ficar 200, essa é a média. E esse aqui é para você seria para você jogar a distribuição, que seria uma distribuição discreta, para uma distribuição, né, que você vai utilizar a contínua, né, que seria, no caso, a gente está utilizando a normal. Existem outras distribuições, tá? Outras distribuições quando você tem variável contínua. Mas vamos falar só sobre a normal, que é no caso aqui, tá? Então olha aqui, ó, o sigma, que é o desvio padrão, né? É raiz quadrada de npq. Então, fazendo a multiplicação e fazendo lá a conta, você vai ter 200,65, tá? Então, o que acontece? Todas as probabilidades, quando você faz isso, quando você aproxima da curva normal, você tem que normalizar também as probabilidades, que é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que eu fiz. Então, olha aqui, ó. Dos dados, a primeira questão, né, dos dados serem o x é maior ou igual a 225, né? Maior ou igual a 225 vai dar 61%. O que você tem que fazer? Você tem maior ou igual. Você tem que pegar aqui a 225 menos a média e dividido pelo desvio padrão. Fazendo a conta vai dar 1,98, né? Então, não sei se vocês viram a tabela, né? A tabela normal. Você vai utilizar praticamente a tabela normal para você poder fazer esse tipo de conta. Acabei não abrindo, eu queria deixar o vídeo bem rapidinho, mas acho que nós não vamos ter outro tempo para fazer o vídeo não. Esse semestre aqui a coisa está meio, digamos, a coisa está meio tensa, tá? Então, o que acontece, tá? Como é que funciona essa tabela, na verdade, né? É uma área, tá? É uma tabela, segue aquela mesma explicação que eu passei, né? Sobre as probabilidades, distribuição de probabilidade, né? E aqui você tem, nessa tabela, você tem um ponto central, que é a média 0, tá? E esse valor normalizado. E valores positivos, eles são do lado direito, valores negativos são do lado esquerdo. No caso, ele tem que dar 1,98 maiores do que 1,98. Então, metade da probabilidade, essa metade inteira do Mi, né? Do Mi, que é a média, para o lado direito é 50%, 0,5. Menos o valor de Z do valor de 1,98. Na verdade, esse 1,98 na tabela Z, ele vai me dar a área. É uma área transformada em porcentagem. Então, olha lá, 1,98. Como é que você olha? Você vem aqui, ó, nessa primeira coluna, 1,9, tá? E o nômio, né? Que você vai usar o 8. Olha aqui, ó, o 8, tá? Então, se você unir, vai dar aqui, ó. Você vai ver um valor 4.761. Vou dar uma aproximada, né? 4.761. O que significa esse valor, né? De 4.761. Tá aqui, bem aqui o valor, ó. 4.761. Tá? Eu tinha olhado numa outra tabela, deu 4.762. Esse valor é percentual, tá? Na verdade é 0,4761, tá? Então é 47,61%, tá? Eu coloquei 62, mas isso aí não vai interferir em nada. Então, olha lá, você vai substituir esse valor de Z por esse valor. Então, você tem que procurar o valor lá na tabela Z. Funciona assim a tabela Z, tá? Então, basicamente, então você vai procurar e você vai ter esse valor. Aí você faz um menos o outro, você vai ter 0,0239, mais ou menos 2,4%, tá? Então, elimina os 61%. Mesma coisa fazendo aqui quando você tem menores do que 175, né, pessoas infectadas. Então você vai ter que fazer a mesma coisa, você vai ter que normalizar esse valor, né? Normalizando o valor, você vai ter que pegar aqui, ó, 175 menos 200, né, dividido pelo desvio padrão. Você põe isso aqui na calculadora, rapidamente você vai chegar a menos 1,98. Menos 1,98, você vê que é o inverso, né, do valor, né? Praticamente o mesmo valor. Funciona a mesma coisa, tá? A leitura da tabela é um pouquinho diferente. Como é que é a leitura dessa tabela? Na verdade, você tem a curva do desvio padrão, valores negativos ele tá lá. Como é valores menores, né? Ele tá nessa faixa aqui, ó, pintada, né? Menos, né?
E você procura o valor positivo, da mesma forma, tá? Você procura o valor positivo. Então você vai vir 1,9, vai lá no 8, vai cruzar, vai cair nesse 0,4761. Que é a mesma coisa, tá? Você ignora esse sinal de menos, tá? Mas a forma de tratamento, né? Só entendendo na curva normal, ela tá do lado esquerdo, tá? Então você vai fazer, ó, mesma coisa, mesmo percentual, 2,4%, tá? E aí, para testar a 2 e a 3, ele falou que o X está entre 175 e 240, não, 225. O que muda é o percentual, né? 18 e aqui 27. Você olhar, acompanhar aí, tá? Então, o que acontece? Você tem 2% pro lado de lá, 2% pro lado de cá, né? O que ele mostra? Ele mostra praticamente essa área aqui do meio, ó, inteirinha. Então você tira 2,4% de um lado, 2,4% do outro. É fácil, né? Vai ficar 100% menos 2 vezes 2,4%, ou seja, 100% menos 4,8%, que dá 95,2% de probabilidade, tá? Então, qual que é a minha crítica, né, aqui nesse exercício, né, que foi passado? Primeiro, que não foi passado isso aqui, ó, né, com relação a dados muito grandes, que você, quando você tem uma distribuição discreta, você não pode usar nem binomial, nem Poisson. Você vai ter que aproximar ela em alguma distribuição contínua. Outra coisa, né? Ele falou, não é possível calcular o valor proposto. Então, eu não concordo, entendeu? É possível sim, é possível sim. Então, na literatura há a possibilidade de você aproximar. Então, não é isso não, tá? Então, mas como aqui não tem alternativa, você vê que não tem, né? Então, não é, tá? No caso, esse aqui estão incorretas. Ó, esse aqui estão incorretas. Então, já estaria caindo nessas duas. E aí eu fiquei com uma grande dúvida. Eu falei assim, olha, não dá para calcular se falasse assim, olha, você tendo como cálculo, base de cálculo lá, né, utilizando a fórmula de Poisson. Aí sim, tá? Mas com dados muito grandes você não pode calcular. Só que você pode aproximar na curva normal. Então isso aí é possível seguindo esses critérios aqui, ó, de aproximação. N vezes P tem que ser maior ou igual a 5 e N vezes Q ele tem que ser maior ou igual a 5. Se seguir isso aqui, bateu. Faz e acabou, tá? Mas a resposta que ficou correta não é possível calcular o valor proposto. Tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.